Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 4, que diz assim: a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o penáculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, ou seja, seria em todo os teus caminhos. Mas como ele nunca fala tudo, ele falou, aí ele ficou engasgado aí. E te sustentarão nas suas mãos para que não tropeça em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Louve. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorais. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele dará culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e lhe serviram, ou seja, um banquete. Depois da tentação, depois do deserto, depois do jejum, tem um banquete. Talvez você está nessa situação. Então, se prepare para o banquete que vai chegar. Vai chegar e não tardará. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus aqui, depois que se fala isso aqui, a seguir, ou seja, Jesus foi batizado logo depois que ele saiu da água, ou seja, porque tem gente que fala assim, pensa assim, vou ser batizado, aceitei Jesus, aí vai ser só sombra e água fresca. Você acabou de se alistar, sabe para quê? Para a guerra, para a batalha. Falar, ai, Francisca, agora deu medo. Minha filha, meu filho, olha só, quando um soldado, ou seja, um recruta, né? Ele se alista, ele vai fazer o quê? Depois do alistamento, ele vai prestar o exército, vai para o exército, ali eles vão para aquele mato, tipo da infantaria de selva, ele vai para o mato, ali ele fica naquele período ali no mato, sendo preparado para quando vier uma guerra, ele está preparado, ele vai saber o que ele vai fazer. Ali no meio do mato, ele vai aprender que tem cipó, que tem água, que quando você está com sede, você corta aquele cipó, você bebe água dele. Você vai aprender que você, se não tiver nada, você vai aprender a fazer armadilha para pegar os pássaros, para você ali fazer um fogo e assar aquele pássaro e comer sem sal, sem nada. Você vai aprender sobrevivência. E Jesus acabou de ser batizado e foi levado para ser tentado. Ou seja, a provação. Ali começou o início, aonde ele ia se preparar para tudo que ia acontecer na vida dele aqui na terra. Ou seja, se Jesus, sendo filho de Deus, teve que ter uma preparação, tu imagina nós. Se fortalecer, se preparar, se prevenir, imagina nós. Porque tem gente que diz assim,
Eu recebi uma promessa. Tem uma promessa de Deus na minha vida, então eu só tenho que ficar aqui esperando. A hora dessa promessa chegando, não tem que fazer nadinha, na dica de nada, é só esperar. Esperar a direção de Deus e fazer aquilo que Deus está direcionando. Aquilo que Deus está direcionando. Vigiando, porque o levante vai vir com tudo. O inimigo vai vir com tudo. Porque o inimigo não se compraz no nosso bem. Ele não quer ver nossa felicidade, pelo contrário, ele quer ver nós vendendo o almoço para comprar a janta. Vestindo uma roupa rasgada, andando igual Maria Mulambo. Se bem que agora é moda, o pessoal anda todo rasgado aí e diz que é moda. A moda da Maria Mulambo. Eu que não visto uma imundice dessa, mas cada qual é com o seu cada qual, não é verdade? E o inimigo falou quando Jesus chegou lá, porque Jesus foi para lá exatamente para isso. E foi levado por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Foi quem levou Jesus para ser tentado. Foi o próprio Espírito Santo. E o Satanás não botou maneira, não. Ele marcou pesado ali. Primeiro, ele está com fome. Ou tu acha que o Satanás, ele não sabe o que nós precisamos? Ele não é bobo nem nada. Ele fica ali ao nosso derredor observando. O que ela está precisando? É um marido? O que ele está precisando? É uma esposa? O que ele está precisando? Porque o que ele estiver precisando, eu vou chegar. Ele está orando, eu chego primeiro. Antes que Jesus chegue, eu chego. Ele não tem discernimento, ele não vai saber. Ele vai dizer, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Só que tem um negocinho, bicho bruto. Quando Deus manda, tu tem que obedecer, entendeu? É desse jeito. E aí ele diz, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Ele não sabia que Jesus é o filho de Deus? Sabia? Sabia sim, porque de onde foi que ele veio? Quem fez ele não foi o pai? Então ele sabia. Assim como tem gente que sabe que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, mas tudo isso é para destruir a tua fé. É por isso que eu falei ontem e falo de novo. Quando nós sabemos quem nos chamou, quem nos fez a promessa, aí a gente é uma pessoa resolvida. A gente não fica naquela pessoa mal resolvida que tudo ela se irrita, tudo ela magoeia, parece ferida, que tudo bate ali em cima. Não, a gente não está preocupada. Tu pode falar o que tu quiser falar, aquela pessoa não está nem aí. Eu sei quem me chamou. Eu não fui chamado pelo homem nem pela mulher. Não, então não estou preocupado. Pode falar quem quiser falar ao meu respeito. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Não é essa a minha missão? Não foi essa a missão de Jesus? Jesus não deu ouvido para os papos furados de Satanás. Assim como nós também não tem que dar ouvido. Ele vai falar. Principalmente quando ele vê que nós estamos pertinho de colocar a mão na benção. Aí é que o negócio fica mais intensivo ainda. Porque quando está perto, ele fala, ainda está longe, ainda tem tempo. Deixa ela pensar que ela vai chegar correndo, que vai receber de bandeja. Deixa ele pensar. Quando estiver pertinho, aí eu bato pesado ali. Marco pesado ali, fico ali no calcanhar. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 40 dias e 40 noites, não é brincadeira. Não é brincadeira. E Jesus, ele veio como nós aqui, veio como ser humano. Ele não veio vestido de glória e tal. Não, ele sentia fome, ele sentia sede. Mas ele sabia o propósito. Ele sabia o propósito. E ele sabia quem mandou ele. Quem mandou ele foi o Pai. O Pai mandou ele vir para morrer, para sofrer por nossa causa. Aí, quando acontece alguma coisinha com nós, ai, meu Deus do céu, vamos morrer. Ai, meu Deus do céu. Aguenta firme, tu não é filha de Deus? Então, aguenta firme, tu não é filho de Deus? Então, aguenta firme. Ora, jejua e diz, Senhor, eu não estou aguentando, mas renova as minhas forças. Tem misericórdia de mim, clama por Ele. E Ele vai nos socorrer. Porque Deus só dá o frio conforme o cobertor. Deus não vai te dar nada que tu não possa suportar.
E tu acha que essa força que a gente tem é nossa? Não é não. Não é pela comida que a gente come, não. É porque Deus nos renova a cada manhã. Senão a gente não estava mais nem de pé. Que essa comida que a gente, que está mais comida artificial do que comida normal, natural. O boi nasce hoje, daqui a 3 meses o boi já virou um elefante. De tanta coisa que é aplicada para a carne, o boi se estufar, ficar enorme que nem um elefante, e aí já vai para o açougue para ser vendido para nós comer. Aí tá pensando o quê? Tudo para encurtar a nossa vida aqui na terra. Mas como a nossa vida está na mão de Deus, quem manda nela é Deus, aí nós não precisamos ficar preocupar com isso, não. É lógico que nós temos que selecionar. Se você tem a tua horta, se você tem a tua plantação, melhor comer daquilo que você planta. Porque você tem certeza daquilo que você está comendo. Deus, ai, não, olha que... não, mas Deus, eu sou filha de Deus. Olha o que Jesus falou por Satanás. Não tentará o Senhor teu Deus. Se tu tá sabendo que aqui dali não é natural, que se tu comer aqui tu vai passar mal, aí tu vai comer porque tu tá sabendo que Deus vai te proteger? Não, Deus vai proteger assim, presta atenção. Uma pessoa vai lá, tu vai para uma festa, aí fala, eu vou colocar umas duas gotas desse veneno aqui, mata-rato, como é que fala aquele veneno que mata rato? Ai, não sei, o veneno que mata rato. Vou colocar aqui, vou dissolver, vou colocar umas 2 gotinhas aqui, eu vou matando ela de pouquinho. Aí tu come, tu começa a vomitar e começa a sentir aquela tontura e tal, mas vai ficar só naquilo ali. Sabe por quê? Porque tu bebeu sem saber e Deus vai te proteger. Agora, se tu pega o veneno, aí porque eu sou filha de Deus, eu vou tomar, pra vocês verem, é porque sou eu, boi do lambe, se lamber com as talinhas, eita Jesus. Vai, entra nessa pra tu ver. Não tentará o Senhor teu Deus. Eu já fizeram isso comigo. Já fizeram um catimbó lá na comida para mim comer. Vomitei mais do que gato. Vomitei que faltei vomitar as tripas. Mas estou aqui vivinha para contar a história. Já tentou. Então, eu sei que Deus me protege, mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Ele não vai fazer. Deus só vai atender no impossível. Quando nós não podemos fazer, Ele vai fazer por nós. Ele vai falar, não, essa aí já não é para você. Fique parado e vê o livramento que eu vou te dar. Esse negócio não é para você, esse negócio é para mim. Eu vou fazer isso aí, fica tranquila. E aí ele vai e faz. Entendeu? Não se precipita. E aí Satanás, como ele não para na primeira investida, não, aí ele pega Jesus, aí ele leva Jesus lá para um monte bem alto e mostra toda a glória do mundo. Olha, tudo isso aqui é meu, tá vendo só? Eu sou poderoso, tá vendo só? Tá vendo? Tudo isso aqui eu te dou se tu prostrar e me adorar. Se tu prostrar e me adorar. Lança-te daqui embaixo. Quer dizer, ele investe pesado. Ele investe pesado. Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então aí ele mostra a glória. Agora eu não quero que tu te jogue, agora eu não quero que tu transforme em pão, agora eu só quero uma coisa, nem vai doer. Nem vai doer, coisa é rapidinho. Só ajoelha aqui, ó, e me adora. Me adora. Por que tu vai morrer por eles aí? Eles nem gostam de ti. Eles só querem aquilo que tu pode dar. Eles não querem aliança contigo, eles não querem... É verdade, tem muita gente que não quer nada de compromisso com Deus. Ele só quer aquilo que Deus pode dar. Deus deu, virou as costas, tchau, fui. Mas Deus não deixa de ser Deus porque você foi na igreja só para buscar uma bênção e virou as costas para Deus. Ele não vai deixar de ser Deus. Deus não é gente? Não. Deus não é gente. E assim mesmo é aquele servo que sabe quem chamou. Não vai entrar nessa. Porque o Satanás, isso aí é seta maligna. É tipo, meu Deus, eu faço tanto bem, só recebo polada. Meu Deus, eu faço tanto bem, eu não acho quem me ajuda. Meu Deus, por que quando eu estou precisando não aparece ninguém para me ajudar? Eu não me preocupo mais com isso, não. Antigamente eu preocupava. Sim. Porque eu sei que Deus é na minha vida e que se não tiver ninguém para me ajudar, Deus envia anjo para me ajudar, porque já aconteceu isso comigo. Eu estava precisando de socorro, não tinha ninguém para me ajudar e Deus mandou um anjo para me ajudar.
E ele não foi só uma vez, não. Ele envia anjo para... Assim como ele mandou para mim, ele manda para você também. Então, não se preocupa, nós só temos que se preocupar é fazer a vontade do Pai. Andar nos caminhos dele, na obediência. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Foi assim que Jesus resistindo ele. E ele fugiu. E aí Jesus disse, olha, não adora, só adorará, só ao Senhor teu Deus dará culto. Somente ao Senhor teu Deus. Ou seja, você que está cultuando aí teu marido, teu filho, tua esposa, tua vizinha, o teu vizinho, cuidado, vigia. Não é que eu estou adorando, não. É só porque eu sou muito amiga, porque eu gosto muito dele, sabe? Eu gosto muito dela. Não é adoração, não. Adorar não é só imagem de escultura que a gente adora, não. Tem gente que levanta um altar pro meu marido. Meu marido é meu... Ai, meu marido é meu tudo. Ah, minha esposa é meu tudo. Ah, meu filho é meu tudo. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo meus netos, mas meu tudo é Deus. Ele é o meu tudo. É, só ele. Os outros não. Os outros não pode ser tudo, não. Os outros é metade. Tudo é Deus. Na nossa vida tem que ser tudo. E ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, por que ele queria adorar? Porque se ele adorasse, no momento que Jesus se prostrasse para adorar Satanás, sabe o que ia acontecer? Seria aquilo que ele veio fazer, já teria... Acabava ali mesmo. Jesus perdia a guerra ali mesmo para ele. E quando é que Jesus perde guerra para Satanás? E assim mesmo é você. Assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer. É só porque ficou escrito isso aqui. Não foi só porque ficou escrito, não. Ficou escrito que é para nós colocar na nossa vida, colocar em prática no nosso dia a dia. Porque não adianta você pode ir para a igreja de segunda a domingo. Mas se você não colocar em prática a palavra que você leu lá na tua vida, é mesmo que você passar manteiga na venta de gato, tu passou a manteiga, ele passou a língua e tirou. Não vai adiantar nada. Nós temos que colocar essa palavra em prática dia a dia na nossa vida, no nosso cotidiano, todo santo dia. Temos que praticar a palavra de Deus. Não é só ser um leitor, não. Tem que ser praticante. E também não é só ser crente dentro da igreja, não. É aonde quer que nós chegamos, do jeito que nós estamos ali na frente do pastor, na frente da pastora, na frente do obreiro, do irmãozinho, nós temos que ser aonde quer que nós chegarmos. A mesma pessoa, servo e serva do Senhor. Mas tem gente que está preocupado mais com dinheiro do que em servir a Deus. Mais com dinheiro. Então, não se preocupa com isso não. Porque se você ficar nos pés do Senhor, adorar Ele, fazer aquilo que Ele mandou, o resto, Ele vai prover. Tudo será acrescentado. Sabe, no começo da minha convenção, eu comecei no ministério da Fogueirinha, sabe? Lá da Fogueirinha, Ministério da Fogueirinha. Todo mundo já sabe o Ministério da Fogueirinha qual que é. Precisa falar. Ministério da Fogueirinha, foi lá que eu comecei. E aí eu comecei ali pregava. Se Deus quer te dar uma BM, um jatinho, por que tu quer um teco-teco? Se Deus quer te dar uma Mercedes, por que tu quer um Fusquinho, uma Brasília? Eita glória, é isso aí mesmo. Esse pastor está pregando exatamente aquilo que eu quero ouvir. E sabe o que acontecia? Enquanto o pastor pregava esse negócio aí, uma voz ministrava aqui no meu ouvido e dizia assim: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentadas. Eu não sabia nem se tinha essa palavra na Bíblia. Eu não sabia, não. Não sabia, eu estava começando. Não sabia. Então, quando você é chamado de Deus, tu pode estar dentro do inferno. Satanás te arrastar para dentro do inferno. Deus te tira de lá. Te tira de lá, ainda deixa Satanás amarrado lá, que nem um porco amarrado para ser morto no dia seguinte. Entendeu? Eu estava lá na fogueirinha. E o pastor dizia, eu ia 4 vezes por semana para a igreja, porque eu gostava tanto da pregação daquele pastor, porque só era prosperidade. E eu gostava, eita, meu Deus, é isso mesmo, é isso. Sabe o que aconteceu? A minha cabeça estava tão cheia de prosperidade que parece que passou assim uma borracha no meu cérebro, sabe assim, que
tudo aquilo que eu tinha, a minha cabeça estava lotada de tanta coisa. Passou uma borracha, só ficou isso. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu disse, bom, a minha mente está em branco. Tudo que estava escrito aqui dentro sumiu. Só ficou uma coisa, eu tenho que buscar Deus. A Deus. A Deus. Deus tirou tudo, fez. Escreveu um livro novo. Foi escrevendo pouco a pouco, linha por linha. Então, é desse jeito que Deus faz comigo. Eu posso estar no ministério que eu tiver. O pastor pode pregar o que ele quiser lá. Deus ministra aqui na minha ouvida. Se ele estiver falando alguma coisa que não está da vontade de Deus, ele prega o que ele quiser. Mas Deus prega para mim, individualmente para mim. Ele prega aqui para mim. Porque é assim que Deus faz comigo. Ele prega para mim. E assim como ele pregou para mim, ele prega também para você. E comecei. Saí de lá e fui para o outro. Quando eu estava no outro, eu contava as coisas para o pastor. E o pastor dizia, quer dizer que Deus falou isso para você? Eu falei, falou. Quer dizer, o pastor já não estava preocupado mais com nada, o pastor estava preocupado em vender comida dentro da igreja. Já estava fazendo um comércio. E é isso que está acontecendo. Tem gente que ele não está preocupado mais com nada, não. Ele está preocupado em vender, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro. Dinheiro para ele é o Deus dele. Em primeiro lugar é o dinheiro. Não está preocupado com as outras coisas, não. Não quer nem saber de ouvir uma irmãzinha, de conversar com uma irmãzinha, não. Só se preocupa em vender os materiais dele. Não, nós temos que, é porque nós temos que pagar isso, é porque nós temos que pagar aquilo, é porque nós temos que pagar isso, é porque nós temos que pagar aquilo. E, sabe, é só assim. Eu falo, Jesus, meu Deus do céu, o dinheiro é o demônio, a perdição desse mundo. Mas nós precisamos dele. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Não precisa se atribular. O ministério não é Deus que cuida, é Ele que cuida. Então Ele vai prover. Nós não precisamos ficar desesperados desse jeito, não. Deus está no controle de tudo. De tudo. E aí eu falei, olha, pastor, Deus não está gostando desse negócio. Ele falou contigo, eu falei, e ele falou também com o senhor. Se o senhor não tiver criança, você lê lá. Jesus chegou lá, estava lá os cambistas no templo, vendendo lá, trocando. Jesus fez o quê? Meteu o chicote para cima, não foi não? Se ele gostasse daquele negócio, ele deixava tudo. Que bonitinho, ele sentava e batia a palma, né não? Ele bateu o palmo, ele meteu o chicote, jogou tudo no chão, né não? Ele falou, aquilo não é, a casa do meu pai não é o quê? Não é comércio. Não é comércio, não. Não é. Então nós temos que, sabe, saber dividir as coisas. Saber dividir as coisas. Não é de qualquer jeito, não. Sabe? É por isso que eu sou desse jeito. Não é todo mundo que eu coloco para pregar na nossa igreja, não. Eu já falo, ó, nossa igreja é aquela igreja que nem Jesus. É a igreja que Jesus atravessou a Samaria por causa de uma mulher e era prostituta. E ele não foi lá para ganhar nem um centavo, não. Ele foi lá por causa dela, porque uma alma é muito preciosa para o Senhor, por causa dela. E tem gente que não. Tu me paga quanto para ir pregar aí? Se tu não me pagar X, eu não vou não. Eu não estou chamando nada. Eu falei para Jesus, Jesus me faz uma pregadora. Se eu fez Deus, o Senhor me faz uma pregadora. Se eu fez a jumenta falar, então coloca a palavra na minha boca. E Deus me fez. Pode me chamar onde for. Vou lá pregar e prego mesmo. Prego. Porque foi para isso que Deus me chamou. Não foi para ficar fazendo gracinha, não. E aí depois que Jesus resistiu tudo isso aqui, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois que Jesus resistiu toda a investida de Satanás, sabe o que aconteceu? Depois de 40 dias, 40 noites jejuando, Deus mandou os anjos para servir um banquete para Jesus lá no meio do deserto. Então não se preocupa se Deus mandou o anjo servir lá no meio do deserto, Deus não vai te servir onde tu estiver? Vai, ele vai mandar o socorro aonde tu estiver. Tu só precisa é ficar na obediência e fazer aquilo que Deus mandou sem se preocupar com aquilo que está acontecendo na tua vida. Deus não falou que ele vai te dar, que ele vai te promover, que ele vai te fazer grande, como que nem os poucos grandes desse mundo? Então por que está preocupado? Por que está preocupado, Marta?
Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Consagra, Senhor, essa água, esse azeite, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, meu Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que essa pessoa venha ter uma fé avivada, ela e a sua descendência, Senhor, venha ser liberta, venha ser livre, venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo, na alma, na mente, desta pessoa, que ela venha ser livre no nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, quebra todas as correntes, liberta de todo vício, de toda tribulação, todo cansaço físico e mental. Toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés e remove toda a enfermidade, todo o peso, Senhor, que essa pessoa sentiu um peso, parecia que ela estava carregando uma tonelada em cima dos ombros. Tira, Pai, todo fardo, todo peso, eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Repreendo também todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus. O espírito da depressão, o espírito do medo, espírito do pânico, espírito de loucura, espírito do câncer, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, vai saindo toda a legião do inferno dos nossos caminhos, dos nossos projetos, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, vai caindo por terra agora, vai sendo quebrada, vai sendo desfeita. Toda maldição hereditária, Pai, nos cobre com teu sangue, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia a legião de anjos, Senhor, no nossos trabalhos, Pai, em cada canto desse trabalho, para remover, Pai, todo espírito de inveja, todo espírito do egoísmo, todo espírito opressor nesse ambiente de trabalho, nesse local de trabalho, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo todo o mal dos nossos caminhos, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, todo espírito de tranca-rua, de Maria Mulambo, de Zé Pilindro, de Chucaveira, de Pombagira, vai saindo Satanás e seus demônios, caia por terra amarrado, queimado, lançado no fogo do inferno, para nunca mais sair dali. Todo o inferno junto, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo. Pai, envia essas legiões de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, em cada canto desta casa, para remover esse espírito de contenda, esse espírito de briga, que essa família vive em pé de guerra, Pai, que a tua paz, Senhor, esteja com as famílias, esteja com o teu povo, cuida das nossas crianças, do nosso povo, visita as BRs, autoestradas, Senhor, removendo esse espírito de acidente, Pai, no nome do Senhor Jesus. Visita os hospitais, Senhor, os manicômios, as penitenciárias, os abrigos, os albergues, cada leito desse hospital, aonde houver um paciente, aonde houver uma pessoa clamando, um enfermo, que o Senhor esteja tocando, que o Senhor esteja curando. Visita a neonatal, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Visita os manicômios, visita cada quarto, Pai, visita tocando, Senhor, quebrando as amarras que Satanás, quebrando os grilhões que Satanás colocou nesta pessoa, que ela está aí dopada, Senhor. Sai, Satanás, da vida deste homem agora, Satanás. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Vai batendo em retirada da vida dele e da vida dela agora. Esse demônio que tirou esse homem de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, sai da vida dele agora, Satanás e seus demônios. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.